Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, vamos dar continuidade ao estudo e comentário do livro O Peregrino, parte 7. Sim, lembrando então que depois que o peregrino olhou para a cruz de Jesus, ali, quando ele olhou para tudo que o Senhor Jesus fez por ele, caiu o fardo das costas dele, né? Aquele fardo de culpas, aquelas roupas rasgadas, aquelas roupas sujas foram retiradas dele e ele recebeu também um selo, né? Que era da promessa para ele entrar na cidade celestial. Sim. Sem aquele selo, ele não poderia entrar na cidade celestial. Então ele seguiu o caminho, louvando a Deus por tudo que tinha feito na vida dele. Sim, inclusive, Maria Cláudia, a palavra diz que não poderão entrar senão aqueles que estão inscritos no livro da vida. Sim. Quando a gente aceita Jesus, a gente é inscrito no livro da vida. É como se fosse uma inscrição. É verdade. Então, cristão foi levando, e a Bíblia também fala, né, mãe, que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ou seja, a garantia. Sim. Ele vai com a gente, nos lembrando nessa viagem que nós temos acesso agora pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos direito, nós que não tínhamos direito antes, mas agora nós temos direito a entrar na cidade pelas portas. Então ele foi andando, ele seguiu a sua jornada saltando e cantando de alegria. Vi que cristão descia o morro, próximo do vale. O vale é a provação, né? A tentação. À beira de um precipício encontrou 3 homens dormindo profundamente com algemas de ferro nos pés. Um chamava-se Simplório, outro Indolência e o terceiro Presunção. Então nós vamos ler agora em Efésios, capítulo 5, Sim. versículo 8 até o 14, que diz assim: Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então nós vemos aqui que o simplório, a indolência, né, aquela preguiça, né, aquele torpor, e a presunção escravizam a pessoa, né? Sim. Não permitem que ela se mova, porque eles estavam então presos a grilhões. Vendo-os assim deitados, cristão foi acordá-los para avisá-los dos perigos que corriam. Cuidado, sob vocês há um abismo sem fim. Venham, e eu os ajudarei a se livrarem das algemas. Mas eles disseram: não vemos nenhum perigo. Deitaram-se e dormiram novamente. Cristão não teve outra alternativa senão continuar o seu caminho, mas ficou preocupado por eles não verem o perigo que corriam. Se Deus não abrir os olhos, nenhum tipo de persuasão terá êxito. Então a pessoa, em Provérbios fala, né, que o preguiçoso esconde a sua mão no seio e tem preguiça de levá-la à boca. Nossa. Ou seja, a pessoa que tem preguiça de se levantar, de reagir à situação, né, ela acaba não comendo, ela morre de fome. Sim. Né? É uma parábola isso também, né? Uma comparação também isso. Né? E também... Agora tem que ver também, né, Maria Cláudia, se a pessoa não tem uma doença chamada depressão. Sim. Porque a depressão paralisa a pessoa. É verdade. E nesse caso precisa de tratamento com antidepressivo. Sim, com certeza. Agora, a preguiça em si só pode ser curada pela palavra de Deus. Porque nós vemos, né, mãe, que tem pessoas que são saudáveis, mas não querem,
faz o mínimo esforço possível, por exemplo. Está no serviço, vai fazer o mínimo esforço possível. Nunca faz além do que foi pedido, nunca se destaca e fala, mas eu não subo na vida. Claro, você não trabalha direito, você não estuda direito, você não é um bom funcionário, você não se empenha na obra de Deus. Pessoas que querem também ter uma posição de destaque, mas não trabalham na obra de Deus, não é? Você não vai sair dessa vida mesmo, né? A Bíblia fala, Provérbios 6:6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Aprender com a formiga. Considere os seus caminhos e seja sábio, trabalhe, se levante, reaja. Então, continuando aqui, cristão encontra-se com formalismo e hipocrisia. Enquanto o cristão pensava nisso, viu dois homens, formalismo e hipocrisia, que saltavam por cima do muro do lado esquerdo do caminho estreito. Quando se aproximaram, o cristão perguntou: de onde vocês vieram e aonde vão? Nascemos na terra da vanglória e vamos à cidade celestial em busca de fama e fortuna. Cristão prosseguiu: vocês dizem que querem ir à cidade celestial, mas em vez de entrar pelo portão estreito, saltaram por cima do muro. Vocês desobedeceram a lei da terra do Senhor da cidade celestial e ele não lhes permitirá entrar. Eles responderam: nosso caminho é mais curto. Além disso, é assim que os nossos conterrâneos costumam entrar. Você entrou pelo portão estreito e nós escalamos o muro. O que importa é que todos viajamos pela mesma estrada. Eu ando segundo a regra do Senhor, disse cristão. Vocês, pelo seu próprio coração, já estão sendo considerados salteadores diante do Senhor do caminho. Isso nos faz lembrar, né, mãe? Dos fariseus, né? Aqueles que eram tão formalistas, e até hoje existem pessoas tão fariseias, né, com uma farisaicas, com uma atitude farisaica, né, de fariseu, e que acham que porque eu faço tal e tal e tal e tal coisa, então eu sou digno do reino dos céus, sendo que nenhum de nós é digno do reino dos céus, na verdade, né? Sim. O Senhor Jesus falou com os fariseus que confrontaram, né, lá em Mateus, aqui em Mateus 15, 1 em diante. Então chegaram ao pé de Jesus escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu queria só fazer um esclarecimento aqui, Maria Cláudia. Quando ele diz sobre lavar as mãos antes de comer pão, não seria por uma questão de higiene como a gente faz hoje. Porque tudo bem, nós sabemos que tem micróbios nas nossas mãos e nós lavamos as mãos por uma questão de higiene. Aqui não é isso, ele está falando que não está cumprindo a tradição dos anciãos, né? Então é por tradição que eles faziam isso. Na realidade, eles nem tinham noção de higiene naquela época e nem de microbiologia, né? Mas eles faziam isso por tradição. Sim, Nós sabemos que existia um motivo pelo qual Deus mandava lavar a mão, né? Porque Deus é o criador de tudo, né? Ele é que dá saúde para nós. Mas nesse momento, a intenção do coração dos fariseus não era nem por questão de saúde, nem de higiene, nem de limpeza, e nem muito menos de zelo pelo Senhor. Não. Era, na verdade, que eles queriam incriminar os discípulos do Senhor Jesus, né? E atrapalhar o ministério do Senhor Jesus. Sim. Então, veja que ironia, eles falando sobre
a limpeza das mãos, que devem sim ser limpas, mas o coração deles estava totalmente sujo. Sim. E nós vemos aqui que esses dois, né, o formalismo e a hipocrisia, eles não entraram pelo portão estreito, ou seja, eles não olharam para a cruz. Sim. Eles não tinham o seu coração lavado. Não. Eles não tinham suas vestes transformadas. Eles confiavam neles mesmos. Exatamente. Eles entraram pelo seu próprio meio, ou seja, quiseram pular o muro. Ah, porque eu sou bom. Ah, porque eu faço caridade. Ah, porque eu sou educado. Porque eu ajudo as pessoas. Uhum. Não é? É o que as pessoas falam, uhum. Né? Ah, eu estou dentro da igreja, eu vou à igreja, eu oro tanto, eu jejuo, mas no seu coração não está em Deus. E por causa dessas pessoas, Maria Cláudia, muitos dentro da igreja se escandalizam. É verdade. Porque a pessoa tem uma aparência, depois coisas que ela faz não condizem com aquela aparência que elas mostram. É verdade. Porque elas são hipócritas. Sim. E aí muitos se escandalizam por causa disso. Sim. Então, essa é uma alusão aos que entram no caminho sem passar pela porta estreita e ainda assim querem justificar a sua prática, ou seja, querem dizer que pelos seus próprios meios eles conseguem a salvação. E tem até cristãos que são assim, né? Que pessoas que se dizem cristãs, né? Uhum. Mas não é o cristão verdadeiro aqui. Sim. Na verdade é o formalismo e a hipocrisia, né? Os dois seguiram ao seu modo, a dupla apenas disse: andaremos do nosso jeito e você ande do seu. E assim prosseguiram, cada um à sua maneira. Depois de certo tempo, formalismo e hipocrisia argumentaram com o cristão: como você, também guardamos toda a lei. A única diferença entre nós é esse manto que você usa. Quem sabe se não é para cobrir a vergonha da sua nudez? Esse manto me foi dado pelo Senhor da cidade. Quando eu chegar à porta, ele me reconhecerá por esse manto. Tenho um sinal na testa e também um rolo selado, que devo entregar ao passar pelo portão celestial. Duvido que vocês tenham essas coisas, pois não entraram pelo portão estreito. Nenhum dos dois respondeu, só olharam um para o outro e riram. É aquilo que nós estamos falando da inscrição, né? É verdade. Quando a pessoa aceita Jesus, se arrepende, aceita Jesus, ela é inscrita no livro da vida. É verdade. Esse rolo aí que ele fala, né? Ele foi escrito no livro da vida e os outros não tinham essa inscrição. É verdade. Quando a pessoa reconhece o sacrifício feito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário e todo o valor que o sangue de Jesus tem, né? Então, adiante, eles viram o monte dificuldade. Aí é que a gente vê quem é o cristão verdadeiro, né? Na hora da dificuldade, ao pé do qual havia uma fonte de água. Ali havia também duas estradas, uma para a direita e outra para a esquerda, mas o caminho estreito subia direto entre as duas e levava ao alto do monte. Cristão dirigiu-se à fonte e tomou um pouco de água a fim de refrescar-se. Então, com ânimo, iniciou a subida do monte, seguindo pelo caminho estreito. Então a gente vê que o caminho estreito é com dificuldade. Sim. Né? Por isso que ele é estreito. Exatamente. Formalismo e hipocrisia também chegaram ao pé do monte, mas quando olharam para o cume íngreme, ou seja, quanto era íngreme aquela subida, né, resolveram tomar as estradas laterais. Um escolheu a estrada do perigo e perdeu-se na floresta. O outro tomou a estrada da destruição e tropeçou à beira de um abismo, caindo para a morte. Então a gente vê que o formalismo e a hipocrisia não resistem diante das dificuldades e eles morrem, eles acabam se perdendo, né? Saindo do caminho. Sim. Porque eles só queriam fama. Eles vinham da terra da vanglória, né? Eles queriam fama na terra celestial, eles nunca iam chegar com esse propósito no coração. Cristão sobe o monte com dificuldade. Então, olhei para cristão que subia a encosta, notei que logo ele parou de correr e caminhou. Então, veja, a caminhada do cristão às vezes é uma corrida, depois começa uma caminhada. Depois parou de caminhar e usou as mãos e os joelhos para subir em vista do caráter íngreme da subida. Subiu, ou seja, de joelhos. Exatamente. Tem hora que a gente está correndo e tem hora que a gente está andando de joelhos, né? Seguindo de joelhos. O importante é seguir sempre, é verdade, né? Eu me lembro, mãe, de uma palavra do Hudson Taylor que ele falou para o Jonathan Gofford
porque o Hudson Taylor foi um missionário pioneiro na China. Sim. E logo em seguida foi o Jonathan. Sim. E o Hudson falou para o Jonathan: meu irmão, se você for entrar nessa província da China, você tem que avançar de joelhos. E esse foi o lema do Jonathan em toda a sua caminhada. Joelhos significa em oração. Exatamente. Mais ou menos na metade do caminho para o cume do monte havia um caramanchão aprazível construído pelo Senhor do Monte para restaurar as forças dos viajantes cansados. Ao chegar nele, Cristão sentou-se para descansar. Tirando do peito o rolo, começou a lê-lo, mas já fatigado, adormeceu profundamente. O rolo caiu-lhe da mão. Enquanto dormia, alguém chegou e o acordou, dizendo: observe a formiga, preguiçosos, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 6:6. Então, veja que ele foi acordado, não é? Pelo próprio Senhor. Nós temos que descansar na nossa jornada, mas não descansar demais, né, Maria Cláudia? É verdade. Ali foi feito um caramanchão para descanso, mas não para dormir, né? Então, nós vamos seguir na semana que vem para vermos o que aconteceu com o Cristão depois que ele dormiu aí, o que será que ele viu pela frente, né? Depois que ele dormiu e foi acordado. Vamos orar agora. Você que está dormindo, você que está numa situação que você não consegue sair, você que está também numa situação que você foi ensinado talvez que pelas suas obras você consegue agradar ao Senhor. Você precisa se arrepender, você precisa entrar pelo caminho estreito, você precisa olhar para a cruz de Jesus, você precisa deixar os seus pecados, você precisa receber uma veste nova. Vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor que renove as nossas forças, que nos ajude para que nós possamos seguir nessa caminhada. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Às vezes nós estamos correndo, às vezes nós estamos andando, às vezes nós estamos engateando de joelhos, Senhor. Mas nos ajuda nessa caminhada, ó Pai, porque somos todos peregrinos, ó Pai. Ó Deus, nós queremos chegar na terra celestial. Dá-nos ânimo, dá-nos força. Tira, Senhor, esses grilhões que muitas vezes restringem a nossa liberdade, muitas vezes nos deixam seguir. Senhor, não deixa que o formalismo, que a hipocrisia entre na nossa vida, que o desejo de vanglória entre na nossa vida, Senhor, porque nós queremos seguir pelo caminho estreito. Nos ajuda nesse momento de dificuldade, Senhor, que nós não possamos dormir, mas que nós possamos descansar em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.